Olá, queridos. Eu finalizei o último vídeo falando que o maior pecado que um ser humano pode cometer é o pecado de não amar a Deus. E eu volto para isso mais uma vez porque a gente tem uma compreensão equivocada a respeito do que a Bíblia ensina sobre o pecado. É, Porque há hoje uma falta de vontade, né, de alguns pregadores de abordar o tema como ele deveria ser abordado, porque o pecado se tornou uma coisa hoje vergonhosa, né? Não para quem comete, mas de alguém falar a respeito dele. Não sei se você me entende. Se o cara comete pecado, você não pode apontar o pecado dele. Se eu vier para cá falar de pecado, aí eu estou me colocando numa posição desagradável, porque eu sei que isso vai afetar algumas pessoas. Então, muita gente opta por não falar. Mas essa é a questão, querido. Essa é a questão. Se eu não conheço a verdade, como ela vai poder me libertar? Se eu não sei o que Deus diz a respeito do pecado, se eu não sei qual é o tratamento de Deus para o pecado, né? Como o pecado para Deus pode ser algo grave, perigoso, né? Então eu não tenho como lidar com ele, querido. Vou repetir uma coisa: Jesus Cristo veio a esse mundo por causa do nosso pecado, porque não haveria salvação para nenhuma pessoa na face da terra, a menos que Jesus Cristo viesse a esse mundo e morresse na cruz no nosso lugar. Nossas obras, a nossa caridade, o nosso amor, a nossa religiosidade, essas coisas, todas elas não agradam a Deus, tá? Você pode dizer o que quiser, você pode argumentar da forma que quiser. Pense no seguinte: as nossas atitudes são apenas frutos daquilo que nós estamos fazendo. A árvore de onde esses frutos estão sendo produzidos, ela foi contaminada pelo pecado. Então, tudo que eu faço é feito contaminado pelo pecado. Por isso, olha, vou repetir, na verdade. Paulo diz em Romanos 3,10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você percebe isso aqui? Isso aqui não é ideia minha, não é um conceito meu, não é algo que eu cheguei a uma conclusão, que eu, pensando a respeito do pecado, cheguei a uma dedução e escrevi. Não, isso aqui é palavra de Deus, é inspirado por Deus. Não há nenhum justo, não há quem faça o bem. Essa é a perspectiva divina, querido, a respeito da nossa situação. Nós estamos debaixo do pecado. E o pecado faz separação entre homem e Deus. Nós não devemos, nenhum crente, nenhum pastor, nenhum líder espiritual deve ficar vigiando a vida das pessoas à procura do pecado alheio. Não, de forma alguma, querido. Nós devemos ensinar as pessoas a gravidade do pecado e deixar que elas se posicionem com relação a isso. Eu vou pregar, eu vou ensinar. Agora, a resposta que você vai dar a isso é uma questão entre você e Deus, entende? Eu não tenho a obrigação de fazer você parar de pecar. Não é o meu papel, não é o meu chamado. O meu chamado é expor a palavra de Deus, apontando os erros, os acertos, falando de Deus, da sua promessa, da sua bênção, da sua ira, e o resto é contigo. Não sou eu que tenho que mudar você, não sou eu que tenho que transformar a sua vida. É você diante do Senhor. Você ouve a palavra e decide o que vai fazer com ela. Eu vou repetir: o maior pecado que um ser humano pode cometer na face da vida não é matar alguém, não é tirar a vida de uma pessoa, não é estuprar ou violentar uma mulher, não é viver na sarjeta, embriagado, usando drogas, não é a corrupção. Essas coisas tudo são feias, são desagradáveis, entristecem o coração de Deus, mas não é esse o maior problema do ser humano. O maior pecado do ser humano é exatamente ele não amar a Deus de todo o seu coração. É porque ele não ama a Deus de todo o seu coração que ele faz essas coisas.
É porque o homem não ama a Deus de todo o seu coração que ele mata o outro, o seu semelhante. É porque o homem não ama a Deus de todo o seu coração que ele é corrupto, né? Que ele é corruptor. É porque o homem não ama a Deus de todo o seu coração que ele adultera. É porque o homem não ama a Deus de todo o seu coração que ele fala mal do seu vizinho, que ele trai o seu amigo, que ele violenta a criança, que ele faz isso. É porque falta o amor de Deus no coração do homem, e aí ele faz isso. Sabe? É por isso que quando Deus organizou os 10 mandamentos, querido, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, a nossa relação com Deus, e os 6 últimos dizem respeito a exatamente a nossa relação com o nosso semelhante. Daí, quando ele é perguntado, né, Senhor, qual é o mais importante, qual é o maior mandamento da Bíblia, ele diz, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus, e está refletindo os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, é amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo, que nem foi perguntado sobre isso, mas o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Você percebe? Se a minha relação com Deus está quebrada, não vai bem, consequentemente, a minha relação com o meu próximo também não vai bem. Consequentemente, a minha relação comigo mesmo também não vai bem. Tudo depende da nossa relação com Deus, querido. Tudo, absolutamente tudo. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira comunhão depende da nossa relação com Deus. Se ela não estiver bem, o resto é efeito cascata. Vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Então, esse é o maior mandamento, esse é o mandamento mais importante. Nós devemos amar a Deus. E quando a gente pensa em amar a Deus, querido, não deveríamos pensar de maneira sentimental, mas de maneira prática e objetiva. Do que eu estou falando? Jesus disse, se alguém não obedece os meus mandamentos, ele não me ama. Então Jesus está dizendo que amar a Deus significa se submeter à palavra de Deus, significa obedecer à palavra de Deus. Se eu digo que amo a Deus, mas estou quebrando os seus mandamentos, desobedecendo muitas vezes propositalmente, é possível alguém viver em obediência, mas uma desobediência que é por ignorância, entendeu? Não é proposital, mas existe aquela desobediência que é proposital, essa é a pior que tem, tá? Então, nosso chamado é exatamente esse, é obedecer a Deus, é obedecer a palavra, é procurar conhecer a palavra e obedecê-la. Isso significa amar a Deus, é algo prático, é algo objetivo. Deus não espera, querido, que você nutra um sentimento de afeição por Ele, até porque você nunca viu Deus. Como é que você pode ter afeição por alguém que você nunca viu? Você entende? Então a nossa obediência, ela é expressa em atitudes. Atitudes como tratar bem o meu próximo. Percebe isso? Como ler a palavra de Deus, como congregar. E eu poderia citar tantos outros mandamentos aqui que a Bíblia nos ordena a fazer. Isso é amar a Deus. Quando eu estou congregando, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, né? Quando lá na igreja nós temos um projeto de assistência social. É pequeno porque a igreja não é grande, né? De todo mês, cada irmão contribui de alguma forma, né, para formar uma cesta básica e abençoar a família. Então, quando você leva lá 1 quilo de arroz, um pacote de feijão, alguma coisa, você está amando o seu próximo. A atitude em si já diz isso, entende? Isso é amar a Deus. Não é interessante? É prático. Não é subjetivo, não é sentimental, é prático. Então, o nosso desafio é exatamente isso, amar a Deus, tá? É o que Deus requer de nós, é o que Deus pede de nós. Do contrário, se você não ama a Deus, você é o maior de todos os pecadores. Você pode até ser uma boa pessoa, mas se você não ama a Deus, você é o maior de todos os pecadores. Isso é o ensino da palavra de Deus, não sou eu. Repito, alguém chega para Jesus e pergunta, mestre, qual é o mandamento mais importante das Escrituras? Qual é o maior, o mais importante? E ele diz, amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Isso é o maior de todos os mandamentos. E o semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. Como é que você está? Você ama a Deus? Você ama o seu próximo? Responda para si mesmo, tá bom, querido? Deus te abençoe.